Em um ano considerado decisivo por conta das eleições, mulheres de todo o país voltaram a mostrar resistência ao governo Bolsonaro com atos em dezenas de cidades no 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Em todas as regiões, os atos também contaram com a participação de diferentes grupos, como os de mulheres indígenas, mulheres atingidas por barragens, negras, trans, entre outras. Além do clamor pelo fora Bolsonaro e contra a violência de gênero, também foi bastante lembrada a luta de Marielle Franco, vereadora assassinada há quase 4 anos. Sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Mônica Benício, viúva de Marielle Franco e vereadora pelo PSOL na cidade do Rio de Janeiro. Boa noite, Mônica Benício. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Um prazer, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui para poder a gente compartilhar nesse momento. Mônica, vamos falar um pouco do 8 de março e a luta de milhares de mulheres que foram às ruas em todo o Brasil reivindicar direito, equidade, respeito e, acima de tudo, basta a violência. Mônica, o que você pode falar pra gente? Olha, a gente viu nesse último 8 de março, né, que para nós é chamado de 8M, atividades pelo Brasil inteiro, de uma maneira muito potente e muito bonita, como a pandemia acabou prejudicando nos últimos anos, né? Mas o movimento feminista, o movimento de mulheres, é sem dúvida nenhuma um dos movimentos que mais cresce nas últimas décadas e foi um movimento que foi decisivo para fazer o enfrentamento do Fora Bolsonaro, quando já lá nos primórdios de 2018 a gente fez o ato do Ele Não, que reverberou de forma internacional, e de lá para cá as mulheres vêm numa escalada de resistência muito forte, mas também porque é preciso compreender que esse governo faz uma escalada de violência contra os nossos corpos, as nossas vidas, em retiradas de direitos também muito grande. Mas a gente segue na resistência e esse 8 de março foi muito bonito, de repercussão internacional, inclusive as ações que tiveram no Brasil, porque mais do que nunca as mulheres foram às ruas gritar fora Bolsonaro, exigir política pública que seja efetiva para nós. E o que é mais grave e mais triste, né? Em 2014 a gente estava nas ruas, ocupando as ruas como sempre fizemos, mas reivindicando direitos básicos. Hoje a gente faz motes que reivindicam o direito à vida, né? Que são dos motes do Viva Nos Queremos. Há um retrocesso nessa política da onde a gente vai pleitear os nossos direitos, porque muito se retrocedeu no governo Bolsonaro. Agora, Mônica, o que nós vimos foi mulheres dos 4 cantos do país que, neste 8 de março, fizeram questão de ir às ruas. E como você trouxe um ponto muito importante, não só da questão de direitos, mas pelo momento tão delicado de violência que vem sendo pregado diariamente contra as mulheres em todo o Brasil. Mônica, você foi companheira da Marielle Franco. Próxima segunda-feira, 4 anos do assassinato de Marielle Franco e de seu motorista. Não, até o momento, as autoridades públicas não deram nenhuma resposta efetiva. Quem mandou matar Marielle Franco e o porquê do assassinato de Marielle Franco? Como é que é para vocês todos esses anos sem nenhuma resposta efetiva do poder público, Mônica? Além de muito triste e muito doloroso ter que sempre chegar aí nesses últimos 4 anos a março e revisitar essa dor por uma necessidade de luta, inclusive, porque dos amigos e todos os familiares de Marielle Anderson, essa dor ela é revisitada diariamente de alguma forma. Mas em março se intensifica porque o poder público não deu para a sociedade a resposta de quem mandou matar uma vereadora democraticamente eleita pelo povo carioca, num crime que abalou não só o Brasil, mas a comunidade internacional. Eu acho que 4 anos depois a gente soma mais uma pergunta a tudo isso. A quem interessa que o caso Marielle Franco não seja elucidado? Né? Porque a gente compreende, e desde o início compreendeu, que infelizmente foi um crime muitíssimo sofisticado e muitíssimo bem elaborado. Mas a gente sabe também que não há crime sem resposta, não há crime perfeito. Porque era um atentado à democracia do país, num dos maiores assassinatos, de maiores repercussão, de maiores violências dos últimos anos, das últimas décadas desse país, o Estado brasileiro não consegue responder. Ou o governador é muito incompetente, ou há um quê de má fé por trás de tudo isso. Qual é a força tão poderosa, poderosa o suficiente, para não fazer com que 4 anos depois chegue a resposta de quem mandou matar uma parlamentar democraticamente eleita às 9 horas da noite numa das principais capitais do mundo?
quando você traz na sua fala a escalada da violência contra as mulheres, a gente vê hoje os índices de feminicídio aumentando dramaticamente, né? As mulheres sendo assassinadas apenas por serem mulheres. No caso da Marielle, eu acho que a gente deve se questionar. Existe também o racismo estrutural colocado nesse fator, desse assassinato? Será que se a Marielle fosse um homem branco, nas mesmas condições, já teria sido elucidado? Tem várias pontas dessas questões hoje, diante das demandas da questão social, que não foram respondidas. Porque é inadmissível, e eu não falo só do lugar de viúva, eu falo do lugar de brasileira, de uma pessoa que compõe essa sociedade como defensora de direitos humanos, como feminista, entre muitos outros lugares. É inadmissível a gente chegar a 4 anos de um assassinato como esse, sem a resposta de quem foi o mandante. Porque a gente continua, enquanto sociedade brasileira, se a gente não se soma nessa luta de justiça por Marielle, se a gente não cobra do Estado, se o Estado não responde essa pergunta, o que a gente diz para o Brasil e para a comunidade internacional é que hoje no Brasil existe um grupo político capaz de assassinar como forma de fazer política na certeza da sua impunidade, quando assassina, quando executa uma parlamentar, uma mulher negra da favela, representante da pauta LGBT. Eu não consigo conceber que isso seja razoável para alguém. Porque não é sobre a Marielle ser uma mulher socialista de um partido do PSOL que é um partido de esquerda. Não é sobre isso. É sobre democracia versus a barbárie. Você entender de que lado você está nessa luta são apenas essas condições. E chegar a 4 anos diante disso, tudo bem, de novo. Infelizmente foi um crime muito bem feito, muito bem executado. Mas resta a gente perguntar, quem interessa que esse assassinato não seja elucidado? Porque não faz Mônica, sentido 4 anos depois. Seria um Mônica, festival você, de incompetência que eu acredito que as nossas instituições não têm. Mônica, você tocou num ponto muito importante, que é a questão da defesa da democracia. Não estamos falando de qualquer um assassinato. Assassinato de uma parlamentar democraticamente eleita, uma parlamentar negra, uma parlamentar que veio da periferia, uma parlamentar que lutava por direitos humanos, direitos LGBTQIA+, enfim. E, Mônica, nesta mesma semana, Rodrigo Amorim e Daniel Silveira pousaram com a placa de Marielle Franco que eles vandalizaram como se fosse um troféu. Isso ainda é mais marcante porque mostra que o ódio continua evidente e explícito na nossa sociedade. É isso mesmo? Olha, nesse caso eu acrescentaria um grauzinho de oportunismo, porque não é só ódio, né? Porque a narrativa do ódio leva à prática oportunista como essa. Por que que acontece? Né? Esses sujeitos, eles não se tornaram celebridades ou pessoas notórias na sociedade pelos seus grandes feitos. Pelo contrário, foi por um ato de vandalismo, né? Foi por tentar abalar a imagem da memória de uma mulher que é notoriamente uma mulher gigante, reconhecida diante, inclusive, do mundo inteiro, né? Não só de um pedaço do país. Mas todas as vezes que se pega, né, que a outra ponta, que não é a ponta que luta por memória, verdade e justiça, como a Marielle como um símbolo de resiliência, de resistência, utiliza o nome da Marielle, é justamente para tentar aparecer, né? O que também eu acho bom, porque reconhece o tamanho dela, reconhece a grandeza que ela tem. Então precisa dela para se autopromover. Só que, infelizmente, não consegue fazer isso com uma razoabilidade que a democracia e o poder republicano poderia achar que seria ok. Não, quando prefere fazer pela barbárie, pela disseminação do ódio, pela via da política bolsonarista, que tem como seu pilar o ódio para se sustentar dentro da sociedade. Mas Marielle, a imagem da Marielle, a memória dela é muito maior do que tudo isso, sem dúvida nenhuma. Então, além de uma certa vergonha alheia que eu tenho diante disso, é lamentável quando duas figuras públicas se prestam a esse tipo de papel. Mônica, é muito provável que neste exato momento que a gente está conversando sobre o 8 de março em que milhares de mulheres foram às ruas, um basta contra esse atual governo, contra a violência, por direitos, é muito provável que neste exato momento uma mulher esteja sendo assassinada vítima de feminicídio. Mônica, essa luta é diária. Como é que é para vocês conviver diariamente numa sociedade machista, misógina e que prega todo dia, diariamente, o assassinato de mulheres em todo o Brasil? É um desafio e, sem dúvida nenhuma, para nós, mulheres que estamos comprometidas na luta pela vida de outras mulheres, esse é o nosso principal desafio, né? A gente entende
o feminicídio como sendo a ponta de um iceberg de múltiplas camadas de violência. E a gente precisa, inclusive, discutir isso com as mulheres, né? Porque a gente tem a violência patrimonial, a violência simbólica, a violência psicológica, a violência verbal, a violência física, o estupro, até você chegar ao feminicídio, onde a mulher é assassinada pelo fato de ser mulher. Isso porque a gente entende que vive, né, numa sociedade onde os homens são educados para acharem, acreditarem que as mulheres são, os corpos das mulheres são posses. E aí isso gera toda essa cadeia que a gente quer enfrentar. O feminicídio, isso é importante dizer, né? Ele não é o oposto do machismo. O feminicídio fala o feminismo fala sobre igualdade, né? Para que não aconteça mais feminicídio dentro da sociedade. O feminismo ele está falando sobre a gente andar lado a lado. O machismo fala sobre opressão. Então, se o feminismo fosse o oposto do machismo, eu não seria feminista, por exemplo. Na Câmara Municipal, a gente teve uma vitória importante nesse 8 de março, que foi uma vitória onde a gente conseguiu aprovar o projeto de lei que faz um programa municipal de enfrentamento ao feminicídio. E a gente teve uma vitória dupla nesse caso, porque houve vereadores que colocaram uma emenda que tentavam retirar identidade de gênero de dentro do projeto, ou seja, retirariam dos debates as mulheres trans e travestis. Ao fazerem isso, eles estariam ali assumindo que seriam favoráveis às mulheres trans e travestis serem assassinadas. Mas a Câmara Municipal, muito corretamente, a maioria dos vereadores entenderam que essa emenda era um absurdo e o projeto passou com a sua amplitude e integralidade. Isso foi uma vitória muito importante para nós. Agora a gente vai cobrar do prefeito que seja sancionado, que seja implementado, porque o programa não fala só sobre você mitigar, né, as questões da violência ou você acolher as mulheres após o sofrimento da violência, mas fala sobre uma construção de prevenção. Fala sobre você fazer campanhas, inclusive, onde a gente construa uma sociedade que seja mais igualitária, uma sociedade que seja mais justa, que seja mais inclusiva. Porque a gente entende, e a defesa dos direitos das mulheres é um dos principais pilares da nossa mandata, e é chamada assim de mandata no feminino, é justamente para que a gente consiga construir uma sociedade onde as mulheres tenham os mesmos direitos, onde as mulheres não corram riscos apenas por fato de serem mulheres. Então, é justamente fazer uma desconstrução dessa sociedade machista e patriarcal. Mônica, o 8 de março também, diferente de outros 8 de março, que a gente saiu de um ano pandêmico, onde as pessoas, né, não conseguiam ir para as ruas, expressar, protestar, ele foi muito marcante neste 8 de março especificamente, porque a gente viu mobilização em todos os cantos do Brasil. E aí não interessa se a mobilização era de milhares e milhares, mas do ponto de vista da expressividade de você ir para a rua protestar. E aí a gente viu atos, por exemplo, de quilombolas, mulheres agricultoras, nos bolsões desse país, que fizeram questão de sair às ruas nesse 8 de março para protestar por direito, respeito e, acima de tudo, equidade no que diz respeito a essa coisa da igualdade de gênero, né? Como que vocês analisam esse 8 de março desse ponto de vista, Mônica? Olha, ele é muito importante, principalmente porque, como a gente já conversou aqui rapidamente, a gente está num ano eleitoral, né? Isso é fundamental, porque essa retirada de direitos das mulheres, ela avança numa escalada muito intensa pós o golpe contra a presidenta, e a gente está falando da única mulher eleita nesse país que sofreu um golpe com claramente características misóginas, né? Porque a gente viu outros presidentes fazendo coisas muito piores, a gente tem um presidente genocida no poder e nada foi feito diante disso. Então, é importante a gente entender que a Dilma, por outros elementos, o fato dela ser uma mulher, fez com que o impeachment se concretizasse ali no mandato dela. E depois a gente vem numa escalada de retirada de direitos das mulheres, né? E quando vem o governo Bolsonaro, as mulheres se tornam o principal alvo, né, dessa política de ódio, dessa política de desmonte de direitos. Porque somos nós, de fato, a maior parte da sociedade, somos nós que movimentamos e que construímos a sociedade. E se a gente for falar da barreira de opressões que se tem, né, de uma pirâmide de opressões, as mulheres negras são as mais vulneráveis, né? Se você falar de uma mulher negra trans, você está falando do corpo que o Brasil julga um corpo descartável, um corpo matável, o um corpo que não deveria conviver em sociedade. Então, a gente vem também numa escalada de avanço e de embate a essa postura truculenta, essa postura que é absolutamente
contra os direitos das mulheres, entendendo as mulheres também na sua diversidade. Agora, a gente teve recentemente um ato muito bonito em Brasília acontecendo pelo direito à terra, reivindicando, né, mais autonomia alimentar sem veneno. E as mulheres indígenas quilombolas sempre tiveram nesse lugar de muita vulnerabilidade, mas também, já nos últimos anos, vem se demonstrando uma resistência. E aí é uma correlação de forças, né? À medida que a violência aumenta de um lado, a gente resiste do outro, e à medida que a nossa resistência avança na conquista de direitos, existiu, e o governo Bolsonaro deixa isso muito didaticamente colocado para a gente, é esse avanço quer dizer, é meio contraditório, né? Porque é um avanço do retrocesso dos direitos das mulheres, e aí você vai fazendo recorte, mulheres quilombolas, indígenas, LGBTQIA+, mulheres negras, periféricas, tudo que é representado ali nas pautas dos chamados minorias, né? Mas minoria porque tem menos representatividade dentro da política institucional, porque na maior parte da população, né, somos nós que construímos esse país. Mônica, nosso tempo já está acabando, mas eu tenho que te fazer uma pergunta. Como é que está o andamento do processo, das investigações do crime que mandou matar Marielle Franco e seu motorista Anderson? Segunda-feira, como eu já falei, 4 anos desse crime brutal, bárbaro. Como é que andam as investigações? Olha, essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias e procuro as autoridades para poder fazê-las também, e não tenho uma resposta positiva para te dar, infelizmente. Porque tem um outro agravante nisso tudo, né? A parte dos familiares de Marielle Anderson tentam ter integridade no inquérito, para a gente poder ter acesso ao inquérito de forma integral. Porém, isso não acontece. Sempre sobre a narrativa do sigilo. Mas é isso, né? É como se entregassem para a gente parte do processo onde só deixam a gente ler as partes interessantes para eles. E o resto corre sobre sigilo e a gente não tem autorização. E à medida que a gente não consegue acessar o processo de forma ampla, e perceba você, é um caso de interesse internacional, mas eu duvido que alguém seja mais interessado na elucidação desse caso do que os familiares de Marielle Anderson. Então, quando você nega isso à parte da família, que inclusive é a parte que está na assistência de acusação, eu acho isso muito grave. Né? Porque, passado 4 anos, nem nos respondem e nem nos deixam saber a que pé está as investigações de forma plena. Eu acho grave o que está acontecendo, eu acho que o Brasil devia estar atento a isso também, porque não dá para falar de democracia plena nesse país sem a gente responder quem foi que mandou matar uma vereadora democraticamente eleita. Perfeito. Mônica Benício, viúva de Marielle Franco e vereadora da cidade do Rio de Janeiro pelo PSOL, obrigado pela gentileza de falar com os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço, obrigado. Um abraço, obrigada a todas e todos.